Bolívar, como devemos entender os filmes de Bang Bang? Essa é a grande pergunta, né? É provável que esse seja o gênero em que a realidade e o mito, a fantasia, mais se misturam, né? É claro que ninguém pode acreditar que uma pessoa é capaz de sacar um revólver e dar 2 tiros e acertar o alvo numa fração de segundo. Então há muita fantasia, muita invenção. O componente de entretenimento é muito forte, né? Agora, apesar disso, há elementos de realidade importantes. E eu começaria por destacar o período a que esses filmes se referem, né? Existem 5.000 filmes de Bang Bang, a maioria, evidentemente, de pouco valor artístico. Mas praticamente todos eles, quase todos eles, se referem a um período muito específico da história dos Estados Unidos, que são os 30 anos subsequentes à Guerra de Secessão, a Guerra Civil entre o Sul e o Norte. A guerra, como todo mundo se lembra, ocorreu entre 1861 e 1865. Uma coisa que, em geral, não se sabe é que, proporcionalmente à população, foi uma das guerras mais sangrentas da história, né? 600 mil mortos e quase 1 milhão de pessoas feridas, aleijadas ou de alguma maneira lesionadas. Uma vez terminada a guerra, houve aquela multidão imensa de gente, soldados, né? Um grande número deles, sem renda, sem emprego, sem saber para onde ir, adestrados no manejo de armas, né? A maioria provavelmente conservou o revólver, o fuzil. Então começou a marcha para o oeste, que é aquela história, há uma imensidão de terra para ser ocupado. O governo garante as fronteiras lá com o México, garante que os índios já estão nas reservas, não vão atacar mais ninguém sistematicamente. Então é como se fosse um paraíso a ser ocupado por gente nômade, basicamente, né? Uma maioria imensa de homens nômades, armados. Então começam a surgir, por todo o oeste, pequenas cidades, à torta direita, construídas rapidamente, na mais completa desordem, né? E aí, então, este é o cenário básico do filme Bang Bang, né? A maioria deles começa com o mocinho, o bandido, chegando a cavalo num pequeno lugar. Ele não sabe bem onde está, deixa o cavalo numa estrebaria, vai para o bar, logo arranja uma briga, né? Então a história, o episódio do saloon, que é do bar, que é uma mistura de cassino com bordel, é uma peça fundamental em todo o filme faroeste. Agora, esta é uma leitura superficial, nós temos que olhar a coisa um pouco mais de perto, né? Em primeiro lugar, subjacente a essas imagens todas, e esse é um elemento de realidade, é como se todos conhecessem o ditado latino "si vis pacem para bellum", quer dizer, se queres a paz, prepara-te para a guerra. Então ninguém andava desarmado, né? Pelo menos um revólver, às vezes 2, as pessoas usavam o tempo todo, né? E o outro princípio que é muito curioso é que, evidentemente, não havia lei efetiva nesses lugares. Na maior parte dos casos, o xerife local não tinha nenhuma autoridade ou estava comprado por um grupo de graúdos da cidade, fazendeiros. Ele, em geral, ele desempenha um papel apagadíssimo. Ele não é capaz de manter a ordem. Mas desenvolveu-se nesse ambiente uma coisa muito curiosa, que é o princípio da legítima defesa. Você não mata ninguém pelas costas, você não mata ninguém desarmado. Isso é totalmente verdadeiro, totalmente falso? Eu acredito que seja em parte verdadeiro, né? Então, o faroeste é também uma história de duelos, é uma história de enfrentamentos assim, repentinos, em que o mais rápido, percebendo que o adversário também vai sacar o seu revólver, o mais rápido sobrevive, o menos rápido morre, né? O princípio, então, da legítima defesa é como se fosse um tênue embrião de uma futura ordem jurídica administrado pelo governo, pelas autoridades policiais. Como eu disse, a quantidade de filmes desse gênero
é imensa, né? Nós sabemos, né, antes do ciclo do faroeste, houve os filmes dos anos 30 e 40 do John Ford, por exemplo, né? Mas os filmes do John Ford, assim como na Rússia os filmes do Eisenstein, os personagens são como heróis gregos, né? Não há psicologia nesses filmes. O John Wayne não faz nenhum movimento do rosto ou qualquer coisa que sugira que ele está sentindo alguma coisa, que ele está sentindo medo, ou alegria ou qualquer coisa. Ele é simplesmente um rosto, né, fixo. Ele é como uma estátua grega. É um herói clássico. O interessante é o que aconteceu logo após a Segunda Guerra Mundial, quando os filmes faroeste rapidamente passaram a dar ênfase no elemento contrário, passaram a dar muita ênfase ao elemento psicológico. Então, no primeiro desses filmes da revisionista, do pós-guerra, que é Duelo ao Sol, de 1946, dirigido pelo Joyce Vidor, estrelando o Gregory Peck e a Jennifer Jones, é um filme de uma família patriarcal, poderosíssima em algum daqueles lugares, que se desfaz, se desgarra por causa de uma paixão desenfreada dos dois personagens principais, que é tão desenfreada, é tão louca a paixão, que no final os dois se entrematam, um mata o outro ao mesmo tempo, né, lá no começo de Montanha, uma cena muito impressionante. O elemento político do Duelo ao Sol é muito tênue também, é como um pano de fundo. Havia na família um desentendimento grande a respeito das ferrovias que estavam chegando, né? O filho mais sério, irmão do personagem do Gregory Peck, né? Que é feito pelo Joseph Cotten, ele é a favor das ferrovias, ele é a favor do progresso, né? Esses filmes dessa época todos mostram o progresso chegando, a modernidade chegando, e ele se desentende com o pai, que é paralítico, mas faz questão de mandar e faz questão de rechaçar a chegada das ferrovias, porque é o poder tradicional, é o poder absolutamente primário daqueles antigos fazendeiros que não querem que passe uma ferrovia nas terras dele. Mas isso é apenas um pano de fundo, na verdade, é apenas um elemento para mostrar a divisão da família, né? Em seguida vem outro filme, que é um clássico total do cinema da época, que é o High Noon, Matar ou Morrer em português. Esse é um filme de 1951, o ator principal, Gary Cooper, ganhou nesse ano o Oscar de melhor ator, né? Esse filme é extraordinário do ponto de vista psicológico, né? O Gary Cooper tinha mandado prender, alguns anos antes, uma quadrilha que ia ficar 10 ou 15 anos numa penitenciária, e aí ele recebe a informação de que essa quadrilha está vindo de volta para Haddonfield, que é o povoado, a fim de matá-lo e aos outros envolvidos na prisão deles. A quadrilha do Frank Miller. Bom, o fato é que, ao receber essa notícia, o Gary Cooper ficou com muito medo. O rosto dele mostra o medo o tempo todo. E ele vai de casa em casa tentando arranjar apoios, né, colaboradores, para ajudá-lo a se defender e a defender a cidade. E aí, muito obliquamente, é um pequeno elemento político que é muito interessante. Nós todos sabemos que as pessoas gostam de participar de atividades públicas quando o benefício supera o custo, mas quando o custo é previsivelmente superior ao benefício, elas não gostam. E no caso, elas temiam que a violência seria muito grande, então todo mundo começa a sair da cidade. E o entreveiro, o duelo, então, se dá apenas o Gary Cooper contra toda a quadrilha do Frank Miller. Outro filme de uma beleza extraordinária, de 1951. Agora, para mim o ápice do cinema político, do cinema Bang Bang, o mais importante, o divisor de águas para mim, é o filme Shane, que é de 1953, né? Em português foi traduzido como Os Brutos Também Amam, mas internacionalmente conhecido como Shane, né? O extraordinário desse filme
é que ele contém um elemento psicológico muito forte, né? Há mesmo interpretações nos livros que puxam um pouco para o lado psicanalítico, e ao mesmo tempo o elemento político é muito nítido, está em primeiro plano, que é o seguinte: uma família, né? Uma família num pequeno rancho, está se estabelecendo, está ali arrumando a terra, está preparando a terra para plantar, para criar uma pequena quantidade de gado, mas essa família é pressionada violentamente por o poderoso local, né, o super chefão local, que se chama Rufus Riker. O pequeno chama-se Joe Starrett, personagem do filme que eu estou falando. E o problema é o seguinte, é que o Riker, esse homem violento que tem vários pistoleiros a seu soldo, ele quer o que lá naquela época se chamava o open range, quer dizer, a pastagem sem fronteiras, sem cercas, tudo aberto, para o gado ser criado às dezenas de milhares, né? Ao passo que a agricultura de homestead, a agricultura de pequena escala, implicava, evidentemente, uma cerca e uma separação. E ele então quer expulsar a família, ou, no mínimo forçá-la a vender a propriedade, para ele ter a totalidade do território à sua disposição. Esse fato torna-se dramático pela chegada das ferrovias, porque aí ele passa a receber encomendas de carne para abastecer as cidades do leste, que seriam então vendas em grande quantidade, de ganhar fortunas, e a questão está presente aí. Bom, nesse quadro, o que acontece? Vem chegando à cidade e para no rancho para tomar um copo d'água o personagem principal, Shane, que é um ex-pistoleiro, um homem andando nômade para esquecer o seu passado de pistoleiro, para não ter mais que ser uma mão alugada de ninguém, procurando algum lugar para parar. Isso é muito comum no filme de faroeste, né? O sujeito querendo se livrar do seu passado. E ele chega nesse lugar, o personagem Starrett, que é uma mulher muito bonita, que é personificada pela Vera Miles, e ele é desarmado, não tem uma arma em casa. O filho dele está brincando lá com um rifle, mas o rifle não está sequer carregado. E o personagem, Shane, que é o Alan Ladd, é obviamente um atirador, um pistoleiro. Ele tem na cintura um belo revólver com cabo de prata, é facilmente identificável como um pistoleiro daqueles tempos. Neste exato momento, percebe-se chegando ali a 500 metros de distância o fazendeirão, o poderoso, que é o Riker, que vem com mais 10 sujeitos para pressionar mais uma vez o Starrett a vender o rancho e para ameaçá-lo de pô-lo para fora em 2 dias se ele não acatar os seus termos. Bom, nesse momento, então, o Starrett pede ao Shane para ir embora. O Shane sai com o cavalo por um lado, começa a discussão do Riker, o Riker dizendo que o Starrett não tem nenhum direito de estar ali, né? E o Estado diz, mas de que direito que você fala? O único direito que existe é o da Constituição dos Estados Unidos, que permite perfeitamente uma pessoa se estabelecer numa terra devoluta. E eu tenho o mesmo direito que você, estou aqui. E há uma cena muito bonita em que esse Riker fala um discurso inflamado, dizendo: nós chegamos aqui muito antes de vocês, quando nós chegamos aqui só havia índios, todo dia alguém morria de uma flechada de índios, nós matamos os índios, nós os empurramos para longe, estabelecemos aqui as nossas propriedades, agora aparece gente como você querendo ocupar o que é nosso. Nesse momento, quando ele faz essa ameaça de que ele porá para fora aquele pequeno fazendeiro na hora que quiser, o personagem Shane vem pelo outro lado da casa, sem o cavalo, se encosta no mourão da casa, e o Riker então pergunta: e esse aí quem é? Ele diz: eu sou um amigo do Estado, estou aqui para ajudá-lo.
Bom, aí já está falando com um sujeito que tem toda a cara de pistoleiro e, portanto, está armado o circo, né, para começar a luta violenta entre as partes. Você veja bem que o plano político está muito bem delineado no filme, e isso foi o que de fato ocorreu em grande parte do Oeste. Em grande parte do Oeste, o governo não se imiscuiu em questões de terra, não houve reforma agrária, grande parte daquilo foi resolvido na bala mesmo. Os grandes faziam uma propriedade grande, os pequenos se juntavam em cooperativas até poder se defenderem. Então aí o elemento político está claramente colocado. E o elemento psicológico também está, porque há uma atração evidente, à primeira vista, do Shane pela mulher do Stiles, né, mútua. Ela é muda, ela não diz nada a respeito, ele entremostra isso, mas sabe que não pode ficar ali de jeito nenhum, porque vai se criar um problema complicado. Bom, o restante do filme é fácil de contar, é um clássico. O fazendeirão lá, então, contrata um super pistoleiro, que é o Wilson, que é personificado pelo Jack Palance, e a coisa evolui até que, no final, há um duelo clássico no cassino. O Shane mata o Wilson, mata o Riker, o fazendeirão, acaba com a questão. Mas aí o espectador, né, esqueci um detalhe importante, o Stiles, marido dessa mulher, já tinha sido morto pelo Wilson. Então o espectador sentado logo pensa, bom, agora ele vai ficar, né, vai ficar com ela, ele é uma figura paterna para o menino, não, de 10 anos, de 12 anos, então o menino já está identificado com ele, então aí nós podemos fazer um pouco de Freud, né? Agora a situação vai se resolver dessa maneira. Mas não, o que acontece é que o Shane pega o cavalo e vai embora, né, ainda procurando fazer uma paz com seu próprio destino, com seu passado, e o filme então termina com o menino pedindo, gritando desesperadamente para ele voltar. É um dos filmes mais belos do cinema, não só do Bang Bang, para mim é o mais importante do Bang Bang, e filmado de maneira esplêndida, e a mim me apraz, eu tenho especial prazer em registrar esta felicíssima combinação do elemento psicológico, né, deixando para trás aqueles heróis gregos cujo rosto não se movia, com a história, com fortes elementos de realidade do problema político ocorrido na medida em que o Oeste ia sendo ocupado.